Olá a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este foi o dia que o Senhor nos fez. Louvemos e vamos agradecer a Deus pelas bênçãos sobre nós. Hoje, 30 de agosto de 2020, estamos iniciando mais uma live. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Vamos render um culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Amém. Estamos aqui mais um domingo e eu quero agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. E quero ser grata a Deus também, porque hoje uma pessoa muito especial para a Rede da Graça, que faz parte do corpo de Cristo, na composição para o bom andamento do reino, Lauriana faz aniversário hoje. Quero hoje parabenizar você, Lauriana, por mais um ano de vida. Que Deus possa te abençoar grandemente. Mas antes de continuar falando, eu quero orar, em especial pela vida de Lauriana. E vamos me ajudar. Você que está aí, me ajude a colocar o nome dela hoje no altar, para que Deus possa sempre chegar em sua vida. Maravilhoso Deus, dedicamos mais um culto a Ti nesses dias e quero Te agradecer, Senhor, pelo dia especial da vida de Lauriana, que faz parte do corpo, do Teu corpo, para a composição do trabalho do Teu reino, Senhor. Que Tu possa dar a ela saúde, sempre disposição, sempre dedicação, inspiração, para ter sempre o compromisso, Senhor, de trabalhar para o Teu reino. Derrama, Senhor, do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a vida dela, não só hoje, Senhor, mas todos os dias de sua vida. Estamos aqui entregando a vida dela, para que Tu possa nunca esquecer de estar com ela em todos os momentos, ouvir, Senhor, a Sua voz, e que Tu possa, Senhor, nessa noite, falar não só o coração dela, em especial por ser seu aniversário, mas a todos os corações que estejam aqui ouvindo essa live e os que vão entrar futuramente para ouvi-la. Mais uma vez, Senhor, que estamos prestando culto a Ti. No nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, Senhor. E se faça presente, Senhor, em todos os lares, em todas as casas. Chegue, Senhor, com a Tua providência de saúde, com a Tua providência de mantimentos, com a Tua providência de sustento, com a Tua providência espiritual, Senhor. Porque, Senhor, se nós não tivermos a fé em Ti, nada disso vale. Obrigada, Senhor, por Tu ser o Senhor das nossas vidas. Obrigada por Tu existir em nossas vidas. Fica conosco. É o que eu te peço. No nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém? E hoje nós estamos iniciando este culto. E é um culto que eu quero iniciar prestando uma homenagem a Lauriana. Mário havia me perguntado, e você não escreveu nada? Eu disse, Mário, eu escrevo quando o meu coração ele fala. E aí eu estava aqui vendo as coisas do culto, de uma para outra me deu vontade de escrever. Saiu de dentro. Você não pode escrever, por cumprir uma meta, por cumprir uma obrigação. Eu não sou assim, eu não funciono desse jeito. Mas, aprove a Deus, Lauriana, se você estiver me ouvindo, eu fazer uma homenagem a você. E é mais ou menos assim. Lauriana, uma menina que na Paraíba nasceu, mas para a sua vida enobreceu, pois enfermeira se formou.
e ao Rio Grande do Norte enobreceu. Hoje é o seu dia de festejar com o Senhor, nosso Deus, a sua vida no altar. Você, como a letra da canção, amiga, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Assim falava a canção. E aí o autor da canção continua, mas eu não quero me delongar nela não, pois você sabe como eu tenho grande por você uma afeição. E assim a canção vai continuar. E depois você entra lá para na letra meditar. Você traz para a Rede da Graça muito amor, cuidado e dedicação. Neste dia especial do seu aniversário, roga a Deus que abra as cancelas do céu para te abençoar. E por todos os dias da tua vida você desfrutar. Mas ao seu nome, a palavra venha sempre no seu coração guardar. E na essência do seu nome, Lauriana, algumas palavras eu entrelacei para você ouvir onde você está. Seu nome é Lauriana, começa com L. L de liberta, liberta por Jesus. A de amável. U, porque você é uma união, você une as pessoas. R de responsável. E de estimada por todos. A de alegre. N de notável. E A, entenda por que eu vou dizer, ela é abraçável. Porque ela ama abraçar todo mundo. Ela gosta do contato físico. E o abraço dela é bom, é gostoso. Um dia você tiver a oportunidade, nunca foi abraçado por Lauriana, e um dia você encontrar com ela, e eu apresentar Lauriana a você, ou você for apresentada por alguém, ou apresentado por alguém por ela, pede um abraço dela. É bom um abraço dela. É um abraço sincero, é um abraço amável, é um abraço aconchegante, é um abraço de cuidados. A Lauriana gosta de cuidar, não é? Quero aqui terminar, Lauriana, deixando para sua reflexão no livro de Salmo 90, 12, que diz assim, o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agora continuar a dedicação neste altar, em celebração à vida do Senhor Jesus, mas em gratidão à vida de Lauriana também. Cante comigo, se você souber da canção. E a letra da canção diz assim: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor que eu sofri, por de paz, tu inunda meu ser. Amém? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu
sobre a realeza, e precisamente sobre a princesa de Gales, Lady Diana. Ela tinha tudo aos pés dela. Ela tinha um nome nobre, porque ela era oriunda de uma família rica. Ela tinha riqueza. Ela tinha toda a corte real inglesa, não é? Mas era uma mulher triste, uma mulher depressiva, uma mulher que não era feliz. Desde pequena ela narrava isso. Mas é por isso que nós precisamos ser e precisamos apresentar Jesus para as pessoas. Porque não são riquezas, não são títulos, não são posições sociais, não são amigos, não são poder que nos faz inteiros. O que nos faz inteiros é conhecer Jesus, é ter intimidade com Ele, é saber que Ele é um doce nome, é saber que só em pronunciar o nome dEle, os medos se vão, a dor e o sofrer, pois é o único que lhe traz paz e vai inundar o seu viver. Amém? Que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Você precisa de Jesus, precisa ser apresentado a Ele. Estamos apresentando Jesus a você. Ele é capaz de dar ao homem salvação sobre todas as óticas, sobre sua ótica emocional, sua ótica espiritual, sua ótica pessoal. É Ele que transforma em alegria o que de tristeza em você. Mesmo que você não tenha nada, ela tinha tudo. Ao mesmo tempo não tinha nada. E mesmo que você não tenha nada, você vai ter tudo. Pense nisso. Porque Ele é o único que é capaz de dar ao homem, à mulher, ao adolescente, à criança, salvação. Amém? Cada estado que eu andei. E essa música fala muito do meu coração, porque cada um de nós temos testemunho a contar. Cada um tem suas experiências. Cada um tem seus momentos de vida. Cada um tem suas emoções. E o autor dessa canção, ele é muito profundo. Quando ele fala das estradas que ele andou. E a música fala assim: Cada estrada que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens, em tribulações, faz nascer o arco-íris no céu do meu coração. toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, Deu-me de beber. água viva, Deu-me de beber. Água viva. Deu-me de beber. Amém? E você sabe que Jesus é um doce nome. E você tem uma água viva que nasce dentro de você e que lhe dá toda a harmonia no seu ser. Amém? Mas para isso, para que você entenda que Ele é um doce nome, que você nas estradas que andam, que é a água viva, você precisa guardar os seus mandamentos. E o maior mandamento que Ele ensinou é o amar. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Continue entendendo aí, só essa partezinha, Mari, continue. E diz em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1, e eu vou ler só os versículos que Deus colocou no meu coração agora, bem quentinho. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O amor, ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não ufana e não aborrece, não se conduz inconscientemente, não procura seus interesses e não se desespera, não se repete a maldade, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Esse é o amor que você deve ter pelos seus semelhantes. Esse é o amor que é pregado na palavra, porque a palavra de Deus é boca de Deus na terra. Mas se você ler a palavra de uma forma racional, não, você tem que ter o racional, porque você não fica inconsciente. Mas se você vê com o seu coração duro, o seu coração questionador de uma forma perversa, você nunca vai entender a palavra. Você só vai entender a palavra se você olhar com os olhos do Senhor, de uma forma sobrenatural, não de uma forma natural. A gente lê a palavra de uma forma natural quando a gente estuda ela para querer ser um teólogo. Mas se você quiser se deleitar no Senhor, abra os seus olhos e fale com Deus. Diz: Deus, fala comigo, que eu quero ouvir a tua voz. Porque a Bíblia é a única prática de fé e ordem de um cristão. A única. E ela não é nem antiga e nem moderna. A Bíblia, ela é eterna. Por isso que aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Guarda no seu coração. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. De novo, aquele que me ama será amado por meu Pai.
Espírito aqui na minha casa, na nossa casa, e aí, aonde você estiver. E eu sei que é o Espírito Santo do Senhor. Agora, eu vou ler para que vocês entendam como o Senhor cuida de nós, rapidamente, em alguns versículos. E no Salmo 91 ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele diz assim: se você habitar no meu esconderijo, quando eu estou contigo, e você descansar, guarde suas ansiedades. Diga assim: Deus, tira de mim toda ansiedade, porque tu cuida de mim. E aí ele faz uma promessa: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas, porém, tu não será atingido. Bendito seja o nome do Senhor. E ele mais adiante diz assim, ele diz: nenhum mal sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa e a teu respeito, para que te guarde. Eu darei ordens a teu respeito e te guardarei por todos os teus caminhos. Você crê nisso? Você crê nisso? Você está escondida ou escondido no esconderijo do Altíssimo? Na sombra do Onipotente? É uma promessa que ele te faz. Vem para mim. Fica comigo. Porque eu vou te proteger. Descanse. Tire seu medo, sua ansiedade, suas preocupações. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Como foi seu dia hoje? Como você pensa que vai ser amanhã? Você está no esconderijo do Altíssimo? Na sombra do Onipotente? Descanse. Porque praga nenhuma chegará à sua casa. Porque Ele é onipotente para dar ordens e te proteger. Amém? Eu vou orar para passar a palavra para Mário. Continue, Deus está falando. Continue com seus ouvidos bem aguçados. Deus está falando com você, porque já está falando comigo. Porque a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes. Ela fala ao seu coração e fala ao meu. E curve sua face. Feche seus olhos, que eu quero orar por Mário. Que eu vou entregar o púlpito para ele entregar a palavra que Deus colocou no coração dele. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento e pelas tuas ricas promessas. Cuida do teu servo e que ele fale somente o que tu colocou ao coração dele. E que as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, sejam agraciadas por ti, Senhor. Fala o coração delas, Senhor. E que elas possam, Senhor, dormir em paz, sabendo, Senhor, que elas são guardadas pela sombra do Altíssimo, que é ti, Senhor, e guardadas por ti, Senhor. Obrigada por tudo, é o que eu te peço, mas te agradeço, Senhor, entregando este momento do culto para Mário. Fala com teu servo, Senhor, derrama do teu óleo santo sobre a cabeça dele, para que ele só fale o que te apraz. É no nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sejam todos novamente bem-vindos, os que estão chegando, os que já chegaram, a esse momento de culto do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de convidar você, se puder, onde você estiver, se estiver próximo aí de uma Bíblia, que abra no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler o versículo 6. Versículo 6. Diz assim esse versículo: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor nos abençoe nesta hora, na ministração, na exposição da tua palavra. E tudo que for dito aqui
seja conduzido pelo Espírito Santo e atinja os corações de todos que ouvem, a começar pelo meu. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos narrando aqui as 7 identidades de Jesus, 7 declarações que ele fez no Evangelho de João, que começam com eu sou. A primeira declaração, ele disse, eu sou o pão da vida. A segunda declaração, ele disse, eu sou a luz do mundo. A terceira declaração, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. A quarta declaração, ele disse, eu sou o bom pastor. A quinta declaração, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E agora a sexta declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui no Evangelho de João, a partir aí do capítulo 4 em diante, todas essas declarações são colocadas por Jesus. Jesus tinha 2 tarefas muito importantes, examinando o Evangelho de João. Primeiro, apresentar os sinais e maravilhas, que ele era o Filho de Deus com poder para fazer sinais e maravilhas. Mas também ele era o Messias, esperado pelo povo de Israel e por todas as nações, que viria trazer a graça salvadora. E estas declarações de identidade revelam a graça salvadora de Jesus. Os sinais, o poder, a identidade, a graça salvadora. E ele fez isso em 7 ocasiões específicas, sobre as quais eu já citei aqui as 7 declarações. É interessante observar o público-alvo que ouvia cada uma destas declarações. Então, para entender esse versículo, é muito importante esse aspecto agora. Quando ele disse a primeira, eu sou, e aí estavam a multidão, estavam os líderes religiosos e os seus discípulos. Então, sempre esses 3 público-alvos, a multidão, os discípulos e os líderes religiosos. Quando ele faz o primeiro eu sou, incomodou muitos religiosos, porque a expressão eu sou, no Antigo Testamento, significa eu sou o que sou, Yahvé. Seria dizer, eu sou Deus. Isso era inadmissível do ponto de vista religioso judaico. Portanto, desde a primeira declaração até o final, ele recebeu severas ameaças dos líderes religiosos. Quando ele disse eu sou o pão, quando ele disse eu sou a luz, quando ele disse eu sou a porta das ovelhas, quando ele disse eu sou o bom pastor, quando ele disse eu sou a ressurreição e a vida, estavam ali ouvindo a multidão, os líderes religiosos e os seus discípulos. Mas agora, nesta sexta declaração e na sétima também, ele fez essa declaração, e a seguinte, somente para os seus discípulos. Foi uma declaração muito específica, muito voltada para aqueles discípulos em função de tudo que eles viram, de tudo que eles ouviram. Jesus olhou para eles, para os que estão ali junto ao aprisco do Senhor, as suas ovelhas. Por extensão para você também, que é do aprisco do Senhor, do curral do Senhor, ovelha do Senhor. Porque no término da declaração anterior, eu sou a ressurreição e a vida, após ele fazer a extraordinária cura, o milagre de ressuscitar Lázaro, os líderes religiosos, João capítulo 11, versículo 53, decidiram a partir daquele momento matar Jesus. Está aí o versículo que diz, desde então, resolveram matar Jesus. E Jesus aqui está nessa declaração, nos últimos momentos dele na terra, antes da sua crucificação. No capítulo anterior, ele já participou da última ceia,
ele já lavou os pés dos seus discípulos, ele já entrou em Jerusalém com o jumentinho, então ele vai para um lugar, uma casa, fica escondido dos líderes que já queriam matá-lo, para uma última conversa com os seus discípulos. Então, o primeiro entendimento aqui é que esse texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi dito exclusivamente para os seus discípulos. Então, para você entender isso mais nitidamente, detidamente, observe o Evangelho de João, capítulo 14, logo no seu primeiro versículo. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Em outra tradução, é que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Ele está falando para quem aqui? Para os seus discípulos. Porque ele precisava confortar os discípulos e prepará-los para a missão que eles iam enfrentar dali para frente, após a sua morte e ressurreição. Os discípulos estavam com um coração turbado, com um coração angustiado em função das ameaças. Primeiro os líderes tentaram pegar em pedras para apedrejar Jesus, quando ele disse a declaração que ele era a luz do mundo. Depois os líderes disseram, vamos matá-lo, quando ele fez a outra declaração, que é a ressurreição e a vida. Então isso deixava os discípulos atordoados, conturbados, angustiados. Nós também estamos hoje conturbados com os últimos dias, com os acontecimentos que vêm ocorrendo no mundo. O Evangelho está sendo avacalhado por algumas pessoas que vêm em estados tristes. Líderes falando em nome de Deus, mas se comportando terrivelmente pecadores. Pastores, pastoras, políticos, usando o nome de Deus. Estamos com o coração conturbado hoje. Por isso precisamos voltar para a palavra, para o alto, onde tem a fonte do nosso consolo, do nosso conforto e da nossa esperança, que é Jesus. Não olhemos para os homens, olhemos para Deus, mais do que nunca essa mensagem é importante nos dias de hoje. Então ele começa falando para os discípulos isso: não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados, creem em mim, creem no Pai. E na sequência ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Versículo 2, 14, 2. Aqui não é no sentido de compartimentos do céu, mas é no sentido de amplidão. Jesus estaria com eles. Jesus disse já anteriormente que o caminho era apertado, que a porta era estreita, mas o reino dos céus era destinado aos filhos de Deus. Aquela promessa de Abraão, que teria uma multidão da mesma maneira, da mesma quantidade da areia do mar, das estrelas do céu. Era a promessa da amplidão, as moradas do céu aqui ditas, para confortar os discípulos. E ele diz, e quando eu for preparar um lugar, voltarei. E receberei para mim mesmo, para que onde eu for, vocês estejam também. Assim Jesus começa confortando os discípulos no capítulo 14, na primeira parte, até chegar a esse momento aqui, quando ele diz uma verdade, a partir de uma pergunta. Veja que o diálogo do capítulo 14, 3 discípulos vão fazer perguntas a Jesus. Primeiro Tomé, depois Filipe e depois Judas. Cada um faz uma pergunta. A primeira que Tomé, e a única que nós vamos nos limitar a refletir. Depois que Jesus falou isso, que disse assim, não se turbe o vosso coração. Onde eu for, vou preparar lugar para vocês, dando esperança para eles. Ele perguntou, não sabemos para onde o Senhor vai? Como nós podemos saber o caminho? O caminho. Então Jesus vai falar sobre o caminho. Jesus já tinha dito que o caminho era apertado,
o caminho que ele pregou para os seus discípulos no Sermão do Monte. E aí vem hoje os caminhos, os desvios, os atalhos para chegar a Deus. Jesus não precisa de atalhos, Jesus não precisa de caminhos, de religiões. Jesus precisa apenas que você o siga. O termo aqui citado por Jesus foi num artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, esse alerta de Jesus é muito importante para nós hoje. Como está o seu caminho como seguidor de Cristo? Há intermediários no meio desse caminho? Ou você está seguindo diretamente, exclusivamente, unicamente o Salvador Jesus Cristo? Milhões de pessoas nessa terra, até com boas intenções, pensam que estão seguindo o caminho, mas estão seguindo por desvios e achando que esses desvios sim é que conduzem as pessoas pelo caminho. Fazer boas obras, por exemplo, que é enfocado no mundo espírita, é um desvio desta missão, desta orientação, dessa assertiva de Jesus. Jesus não falou assim, façam boas obras para vocês chegarem a mim. Ele diz, eu sou o caminho direto. Ou alguns se seguram em igrejas que dizem, eu sou a salvação, basta estar aqui na igreja que a salvação está garantida. Jesus não disse isso, não há esses desvios. Então a gente precisa ter a lucidez espiritual para não se deixar contaminar pelos desvios, pelos atalhos que hoje se apresentam nas religiões para as pessoas se chegarem ao Deus único e verdadeiro. O caminho que nos leva a Jesus é unicamente o que está dito aqui na palavra do Senhor. Então ele disse 3 coisas aqui que merecem destaques então. Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, o que é que ele estava se referindo? Qual era o caminho? Aqui eu lembro aquela narrativa de Alice no País das Maravilhas, não é? Ela pergunta ao gato, pode me dizer qual o caminho que devo seguir? O gato responde, isso depende muito do lugar onde você quer ir. Alice responde, eu não sei para onde ir. Então o gato responde, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Amém? Nós estamos indo para o caminho, para a verdade e para a vida. Devemos viver isso. Qual o sentido deste caminho aqui? Quando Jesus falou, eu sou o caminho, ele estava se referindo a onde deviam os discípulos andarem. O caminho é onde os discípulos deveriam andar. E o caminho é a cruz. Então anote aí todas as vezes que essa expressão voltar para você, esse versículo. Eu sou o caminho, traduzindo a cruz. Esse é o caminho. Porque Jesus disse claramente isso no Evangelho, em todos os Evangelhos, isso é ênfase muito importante. Você quer ser meu discípulo? Ótimo! Que seja, mas primeiro, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho é seguir a cruz de Cristo. A sua cruz. E o que significa isso? Morrer. Cruz é ir para a morte. Mas uma morte do mundo pecador que me contamina para uma vida ressuscitada em Jesus Cristo como uma nova criatura, dando a Ele o primeiro lugar em todos os atos da minha vida. Toda religião é boa e todos os caminhos levam a Deus. Essa frase nós já ouvimos muitas vezes.
Mas Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Então, se o caminho que você está indo tem atalhos para esta mensagem, e colocaram outros mediadores, que sejam pessoas, filosofias ou instituições, atentai, você não está indo no caminho de Jesus. O apóstolo Paulo disse algo muito importante para Timóteo. 1 Timóteo 1,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Amém? Então, faça uma reflexão sobre aquilo que está lhe sustentando espiritualmente. É uma filosofia? É um aspecto exterior de vida? É uma igreja com suas doutrinas, dizendo-se o elemento salvífico, ou Jesus unicamente? Só Jesus salva. Esse é o caminho. Não há outros mediadores. Então Jesus falou assim: eu sou o caminho, ou seja, eu sou onde você deve andar, eu sou a cruz, é pela cruz que nós devemos andar. Ele não é uma trilha, ele é um trilho. Amém? Ele não é uma trilha, ele é um trilho. A segunda expressão, adjetivada aqui nesse texto, eu sou o caminho. A segunda, eu sou a verdade. O que significa a verdade? O que é que eu tenho que saber sobre a verdade? O que é que eu não posso esquecer sobre a verdade? A verdade significa uma nova aliança. É aquilo que o discípulo precisa crer. Em relação ao caminho, é onde o discípulo precisa andar, através da cruz. E na verdade, é onde o discípulo precisa o quê? Crer. Ele crê o quê? No Evangelho. Então, o caminho é a cruz. A verdade é o quê? O Evangelho. O Evangelho de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, o primeiro versículo que ele diz, no início do seu ministério, isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no quê? No Evangelho. Amém? Então, vamos lá. O caminho significa o quê? A cruz. A verdade significa o quê? O Evangelho. Aquilo que eu devo crer. Isso é o que significa. Cristo é o mediador da nova aliança. Diz em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Cristo é a verdade da nova aliança. Ele não é uma entre muitas verdades. Ele é a verdade que conduz ao céu. Ele não é uma divindade no panteão de muitas outras divindades. Ele não é uma das teorias dentre muitas outras propostas religiosas. Ele é a única verdade que sobrepuja todas as divindades, todas as teorias e todas as outras pseudo-verdades. Creiam no Evangelho. Essa é a verdade que Jesus propagou. E a terceira palavra, adjetivada aqui, é vida. Então já aprendemos que caminho é cruz, verdade é Evangelho e vida. O que significa vida? Quando ele falou, eu sou o caminho, a cruz, a verdade, o Evangelho, e a vida é o quê? A vida é a esperança. Amém? Amém. A palavra de Jesus é maravilhosa. Assim como ele diz, olhe, vocês vão carregar uma cruz, cada um, você vai passar por lutas e desafios, mas creiam, não se turbe o vosso coração. Lutem, defendam a verdade, que é o Evangelho,
Agora, ele dá uma palavra de satisfação, diz assim, ó, de conforto e consolo. Eu sou vida, eu sou a vida. A vida quer dizer a esperança. Em outras palavras, é a ressurreição de Jesus. Comprovada pela ressurreição de Jesus. Jesus é a vida, ele é a fonte da vida espiritual para todos nós. Porque somente Jesus tem a vida, somente Jesus concede a vida. O homem busca razão para a sua vida em muitas fontes, mas todas essas fontes são poluídas. Jesus falou assim, eu vim, em João 10:10, para que tenha o quê? Vida, e vida em abundância. Amém. E ele disse também, naquilo que eu falei domingo passado, eu sou a ressurreição e o quê? E a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Amém? Aprendemos hoje que essa declaração de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro, ele chamou apenas os seus discípulos. Ele tinha participado da ceia. Judas já tinha saído, já estava armando a morte de Jesus. Somente os seus discípulos. Aquilo ali era fundamental, porque ele precisava preparar os discípulos para o que via a seguir e confortá-los ao mesmo tempo. E ele começa dizendo no capítulo, não se turbe o vosso coração, não fique angustiado, crê em mim. E ele falou assim, eu sou o caminho, ou seja, eu sou a cruz, eu sou a verdade, o evangelho que vocês devem seguir. E eu sou a vida, eu tenho esperança, eu tenho a ressurreição dos santos nos últimos dias. Amém? Você crê nisto? Você crê nisso? Ou você está com a dúvida de Tomé? Senhor, não sabemos para onde tu vais. Não podemos saber, não sei o caminho. Você agora sabe o caminho? Viva este caminho que é Jesus. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar. Eu sou a verdade pela qual vocês devem crer. Eu sou a vida sobre a qual vocês devem ter esperança. Muito gloriosa essa palavra de Jesus. Mas o que você está fazendo diante desta informação? Essas palavras têm mudado a sua vida? Tem mudado a sua forma de pensar do mundo, de enfrentar o mundo? Que essas palavras possam ter encontrado guarida no seu coração, porque o caminho é inerrante, a verdade é infalível e a vida é infindável. O caminho é reto, a verdade é absoluta e a vida é verdadeiramente bendita em Cristo Jesus. Amém? Mude a plaquinha da sua vida. O que é que eu estou dizendo com isso? É aquela história do cego que estava na calçada e tinha uma plaquinha lá e as pessoas passavam e a plaquinha dizia, sou cego, por favor me ajude. Sou cego, por favor me ajude. Há muitas pessoas cegas precisando de ajuda. Até que uma pessoa passou, pegou a placa, escreveu no verso dela e colocou na frente para as pessoas verem. Hoje é um dia lindo e eu não posso ver. E as pessoas passaram a depositar ofertas para aquele cego. Hoje é um dia lindo e você pode ver que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Viva Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Agora eu vou chamar a Tereza aqui para a gente fazer os encerramentos. Esses minutos da palavra. E aqui queremos mais uma vez agradecer pela vida de Lauriana Cartacho, essa mulher de Deus maravilhosa. Deus abençoe cada vez mais sua vida, de consolo e conforto para enfrentar as lutas. Que essa palavra
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, seja um consolo para você, Lauriane, e para todos aqueles que participaram dessa live. Vamos orar por ela, para aqueles que estão adoentados, por Patrícia e outros irmãos que estão adoentados. Vamos orar pelos missionários, que estão aí na reta da luta, né, no campo, muitas necessidades, pelo ministério lá em Acauã e em outros lugares. Vamos falar com Deus e agradecer a Ele pela vida, né, pela vida que Ele nos deu, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos que estão participando da nossa live. Quero agradecer a presença das minhas tias, Noraide, Norma, Nolga, sei que está participando, não é? E, em especial, mais uma vez, quero agradecer a Deus pela participação de pessoas como Larissa, como Júlia, todas, não quero ser injusta com ninguém, mas agradecer a presença de todos. E quero aqui, junto com vocês, me ajudem aí, fala com Deus comigo, fala também aí na sua casa, feche seus olhos, incline a sua face diante do trono de Deus e vamos terminar essa live falando com Ele, amém? Maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que está contida na Tua palavra, que é a nossa prática de fé e ordem, e ela é inerrante. Por quê? Porque tudo que foi escrito na Tua palavra foi permitido por Ti, Senhor, porque nenhuma folha cai sem Tua permissão. E todos esse compêndio de livros, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, eles são inerrantes. E todos foram permitidos para que eles compusessem a Tua palavra, Senhor. E precisamos meditar de dia e de noite. Olha, Senhor, eu quero Te agradecer pela vida das minhas tias, Norma, Noraide, Nolga. Senhor, eu quero Te pedir para que Tu dê uma noite tranquilas a elas, uma noite de paz, saúde a todas elas. Senhor, em especial, cuide da minha tia Nolga. Entre na casa dela agora. Visite, Senhor, ela. Eu peço a permissão, Senhor, que Tu possa, com Tua mão santa, seja colocada na cabeça dela, Senhor. Porque Tu sabes que ela precisa, Senhor, dormir bem. Ela precisa respirar bem. E ela precisa ter um sono tranquilo, noturno, Senhor. E eu clamo pela vida dela, Senhor. Eu clamo pela noite dela, Senhor. Visite sua casa, visite o seu quarto, e que ela possa sentir a Tua doce e santa presença sobre toda a noite. Agradeço pela vida de Lauriana mais uma vez, por mais um ano de vida dela, Senhor, que Tu possa abençoar a Tua serva, Senhor. Realize o desejo do coração dela, o mais profundo que ela fala contigo, Senhor. Que eu não sei, mas Tu sabes, Senhor. Realiza, Senhor. Que Tu possa estar sempre com ela, visitando sua vida, falando com ela diuturnamente, Senhor. Agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Também Te peço pela saúde de Patrícia, que esteve doente, que continua, Senhor, mas que Tu possa recompor a sua saúde, Senhor. Visite sua casa, seu lar, a sua família. Todos que estão ouvindo essa live, Senhor, visite seus lares. A vida da minha irmã Carla, que está assistindo também, seu esposo, Castelo. Dê a ela, Senhor, paciência, longanimidade de cuidar do seu esposo, Senhor. Fica conosco, Senhor, nesta manhã, ou nesta noite, Senhor. E que Tu possa, Senhor, sempre nos confortar e nos dar uma noite de paz, uma noite de harmonia, um sono tranquilo. Cuide da nossa saúde física, nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, Senhor. E principalmente, Senhor, cuide da nossa inteligência emocional, Senhor. Fica conosco em todos os momentos. E obrigado porque Tu levou Teu Filho Jesus à cruz do Calvário por nossos pecados. Obrigado por tudo, no nome santo de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. 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 O caminho daquele que despreza Deus é escuro, tal qual a noite sem luar. Quem sabe ele em que tropeça e cai, sem saber
porque caiu. O caminho do que ama a Deus é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até o dia clarear, vai brilhando mais e mais até o dia clarear. Que Deus possa abençoar a sua semana, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém.